Mesclando história e ficção, Mulheres de Cinza, publicado em 2015, é o primeiro livro da trilogia As Areias do Imperador, do escritor moçambicano Mia Couto. A história se passa em Moçambique, no século XIX, durante a guerra travada entre Portugal e o imperador africano Ngungunyane. As personagens principais são Imani, uma jovem de 15 anos que vive na aldeia de Cocolane e pertence à tribo dos Washopi, e Germano de Melo, sargento português enviado para a região para lutar na guerra contra o imperador que ameaçava o domínio colonial. Nosso trabalho foi dividido em 2 momentos. No primeiro momento, apresentaremos a questão da identidade a partir da vida de Imani. E no segundo momento, apresentaremos como é retratado o papel das mulheres na guerra. Imani é uma jovem africana de 15 anos e pertence a uma tribo que se aliou aos portugueses. Por isso, a jovem foi catequizada por missionários e aprendeu a ler e a falar a língua portuguesa. Por falar muito bem o português, Imani é escolhida como intérprete entre o povo de sua tribo e o sargento Germano. Imani começa sua história contando sobre a escolha de seu próprio nome. Até chegar ao nome atual, ela recebeu outros 3 nomes. O primeiro, nome da avó paterna, foi escolhido segundo a crença de seu povo, que diz que o espírito de um antepassado sussurra o nome à criança ainda no ventre. No entanto, após consultar 3 videntes, a família descobre que o nome não está certo e resolve mudá-lo. Na falta de um nome, e devido à morte de suas 3 irmãs, Imani é chamada de Aviva. Mas isso dura pouco. Em seguida, a mãe resolve chamá-la de Cinza. Por fim, o pai resolve retomar a questão do nome e decide que ela deverá ser chamada de Imani. Imani, no idioma de seu povo, significa quem é. Ou seja, mesmo depois de tantos nomes, de receber 3 identidades possíveis, a jovem continua carregando consigo a dúvida sobre a própria identidade. A questão do significado de seu nome pode ser interpretada como um prelúdio para a jornada da jovem ao longo da história. Ao longo de todo o livro, Imani busca definir a si mesma, mas nunca alcança esse objetivo, pois se sente dividida entre 2 mundos, entre crenças, atribuições de gênero e questões raciais. Seu nome indica uma identidade sempre em construção. Ela busca sempre algo que seja capaz de defini-la, mas não alcança nunca esse objetivo. Mais que isso, ela assume identidades ao longo da vida, de acordo com as circunstâncias e as pessoas com quem interage. Não nasci para ser pessoa. Sou uma raça, sou uma tribo, sou um sexo. Sou tudo que me impede de ser eu mesma. Sou negra, sou dos Washopi. Com quem interage. A questão da língua é o segundo aspecto que coloca em uma crise de identidade. Por falar português, Imani vive em constante contato com os colonizadores, o que causa estranhamento da parte tanto de alguns membros de sua família, como também do povo de sua tribo. Por esta razão, ela sente que há um distanciamento entre si mesma e seu próprio povo, causado pela questão da língua. A língua que aprendera não era um modo de falar. Era uma maneira de pensar, viver e sonhar. Os receios de nossa mãe eram claros. De tanto comer a língua portuguesa, não teríamos boca para qualquer outra fala, e seríamos ambos devorados por essa boca. Em consequência de seu convívio com a língua portuguesa, Imani teme afastar-se cada vez mais da cultura que pertence e transformar-se em outra, falando como outra, sendo outra. Ao mesmo tempo em que reflete e teme essa transformação, é importante ressaltar que a personagem em si não apresenta julgamentos, se acha isso certo ou errado. Seu temor é muito mais pela incerteza de não se tornar ninguém. Outra questão apresentada como potencial definidora da identidade feminina é a maternidade. Na cultura de Imani, ser mulher significa ser mãe. Ao contrário das outras jovens de 15 anos da tribo Washopi, Imani ainda não pertence a um homem e, por conta disso, não teve filhos. Logo, Imani é diferente porque continua solteira e ainda não teve um filho. Sente-se vazia por não ter cumprido esse que, aos olhos da sua cultura, é um requisito para que ela se torne completa e, mais do que isso, para que se torne mulher. Imani anseia por um filho, na esperança de que isso lhe dê uma identidade, a identidade feminina. Todas as meninas da minha idade, em Cocolane, já haviam engravidado.
Apenas eu parecia condenada a um destino seco. Afinal, não era apenas uma mulher sem nome. Era um nome sem pessoa, um desembrulho, vazio como meu ventre. A associação entre maternidade e o feminino marca vários momentos do livro, não apenas com Imani, mas também com a mãe da jovem, que se sente incompleta por já ter perdido 3 filhas e pelo menos 2 filhos terem saído de casa para lutar na guerra, em lados opostos, e por Imani, que, por estar associada aos portugueses, também já não pertence mais à família. Quando um dos filhos morre, a mãe comete suicídio, porque acredita que não é mais nada sem os filhos à sua volta. Tia Rose é outra personagem marcada pela maternidade. No caso, ela nunca tinha sido mãe. Rosie nunca tinha sido mãe. Abortara de todas as vezes que tinha engravidado. Os filhos tinham voltado para trás, que é como se diz dos desmanchados. A tia estava condenada a não deixar descendência. Apesar disso, ela mantinha a crença e a esperança de um dia engravidar. Está assim à espera de nascer, há uns anos. Estamos as duas à espera de um tempo sem guerra. Em Mulheres de Cinza, o papel das mulheres na guerra é retratado como de uma sombra, como cinzas mesmo, passando despercebidas. As mulheres são afetadas de várias formas pela guerra, com a perda de maridos, filhos, irmãos e amigos, além da perda material causada pelas invasões inimigas. Os soldados inimigos retiraram-se, não sem antes deitarem fogo a casas da periferia da aldeia. Plantações foram devastadas e muita gente ficou sem nada para colher. Além disso, as mulheres ainda são grandemente afetadas pela violação sexual que sofrem, como é o caso, por exemplo, de jovens e mulheres que são raptadas e estupradas, como aconteceu, por exemplo, com as 2 esposas de tio Mucici. Toda a aldeia sabia que essas 2 mulheres tinham sido violadas e mortas pelos Vaguni. O lugar da mulher na guerra não é reconhecido, apesar de estar constantemente presente e muitas vezes não ser respeitado, como na ocasião em que tio Mucici marcha com uma multidão em direção ao quartel para levar as armas. No caminho, eles são interpelados por um grupo de mulheres que protestam, preocupadas com o rumo dos acontecimentos da guerra, defendendo a possibilidade de emigrarem. O tio Muzizi, que tudo aquilo escutara em silêncio, foi empurrando as mulheres à sua frente enquanto incentivava os companheiros de marcha. Somos mulheres, nós? Deixamo-nos parar por essa choradeira, essa conversa de amolecer as pedras? Marchemos, meus irmãos, marchemos sobre esse quartel. Nesse ambiente hostil, transformado pela guerra e pelas invasões, as mulheres choram as mesmas lágrimas e sentem a mesma dor. Em certa passagem da narrativa, Imani relata sobre uma dança que simulava uma guerra, sendo que na parte dos homens a dança era alegre, mas no fim, quando entravam as mulheres, o sentimento era de luto. A mãe de Imani explica: Fosse nos palcos de dança, fosse nos verdadeiros campos de batalha, não se encontra o filho que seja apenas nosso. Todos os que tombaram são nossos filhos. As mães da minha terra trazem o luto de todas as guerras. Para além disso, o livro também se destaca por fazer uma relação entre a guerra e o corpo feminino, quase como se tornasse a guerra uma mulher. E é por meio da linguagem, através de usos de adjetivos e metáforas, que vemos essa associação ser construída. Vejamos, Manatu, o irmão de Imani, cuida de sua arma com tanta deferência, com tanto cuidado, como se fosse um órgão feminino. Dedicava-lhe cuidados, o pano especial para a higiene exterior, o óleo para untar as intimidades, a cobertura de feltro para lhe envolver o cano. Em outra passagem, Imani comenta: Olhei as fagulhas, negras e retorcidas, como se nelas reconhecesse a mesma matéria de que eu era feita, pólvora e cinza. Pólvora e cinza são justamente materiais constitutivos de uma guerra, não é mesmo?
Há também uma metáfora entre o corpo feminino, ou seja, a mulher, e uma bala de arma em determinada vez em que Catine, o pai de Emane, analisa o corpo da filha a fim de que a garota se insinuasse para o sargento português e conclui que a filha está muito magra, parecendo uma bala. Enfim, essas e outras passagens levaram-nos a tecer essa consideração sobre essa possível associação entre o feminino e a guerra.